E hoje a gente tá recebendo aqui, eu vou chamar de Marquinho, meu amigo, né, cara? Mas é Marcos Eizeric. Eizeric. Mas já tá valendo assim? Tá valendo. Direto, assim? Não, aqui não posso tem. mais falar besteira? Não. E agora é o seguinte, é comportamento, né? Ah, tá. Então deixa eu... Comportamento. Deixa eu até ficar em... O certo, inclusive, eu sempre vim de gravata, né? Hoje não vim de gravata, pra deixar um pouquinho... Eu não ia nem fazer esse comentário, porque senão parece que tu tá desfazendo do convidado, né? Não, mas não é Posso que levantar? Não, é que o cara é publicitário, daí não dá pra ir de gravata, entendeu? Entendi. Mas aí foi colocado como um defeito ser publicitário. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E, cara, Deus do tu questionar um publicitário. Teve uma pessoa que sentou um dia que falou o seguinte, eu falei, falando em publicidade, ela falou, eu falei, publicidade é um semideus. Ela falou, não, ele é o próprio Deus. Mas ele demorou muito pra fazer a criação, né? Eu acho que o briefing não veio. O briefing não foi legal. Mas ok, faz parte. Marcos Eizeric. E de elefante, I de ideia, Z de zebra, E de elefante, R de Roma, I de Itália, K de que bom. Eizeric, tá. Chovendo molhado... Mas Marquinhos, né, cara? Marquinho, ó. Chovendo molhado, perguntar, esse nome é... Esse meu nome é polonês, até polonês. Eu cheguei atrasado. Sim. Peço desculpas agora. Não tá desculpado. Não tá desculpado. Um amigo meu diz assim, sem culpa. Sem culpa. Mas eu não consegui dar um abraço no Fernando. Você vê que a minha altura é praticamente a mesma dele. Meu nome é de origem russa. Até pela minha estatura, você vê que eu sou um russo, né? Sim, então tem cara de russo. Russo totalmente. É só olhar pra ti que a gente enxerga. Um russo, loiro, olhos... E tu sabe que a gente estuda antes de vir, né? Eu tinha dúvida, mas será que é com imagem ou sem imagem? Será que é gravado? Porque eu evitava de bermuda, trabalhar, pré-feriado. Não, pode ter imagem, então eu vou vir de bermuda por baixo da calça. E aí eu tava pensando o seguinte, cara, eu tenho que ir com um sapato pelo menos que deixe um pouco mais alto. Né? Porque eu entendi por que é Fabinho. Porque é o tamanho do cara. Sim, é Fabinho e Fernandão. Porra, caraca. O Fernando devia ser Fernandão. Tu tem quantos de altura, Fernando? 1,97. Eu sempre falo que eu tenho 1,68, mas na verdade eu tenho 1,67. Eu digo 68 para parecer mais alto. Pra ficar mais bonito. Para parecer mais alto. Tá mais perto de 1,70. Ali praticamente 1,70 foi. Polonês. É um russo, mas é um judeu, né? Sim. Marcos Eizeric é de origem judaica. Judeu. E como é que é na publicidade? Cara, na verdade é tudo muito cíclico, né? Nós estamos falando de judaísmo, origem russa. Eu digo que a primeira coisa, o único texto verdadeiramente original feito foi o Velho Testamento. Tá? O Novo Testamento já é uma versão mais popular do Velho Testamento. E vocês podem chegar nessa conclusão tranquilamente comigo, tá? Eu vou chegar onde anda a propaganda. Moisés foi instrumento de transformar água em quê? Nós estamos na Semana Santa, né? Por favor. Moisés transformou a água em algo, você sabe? Não. Moisés transformou a água em sangue. Foi uma das pragas, Moisés transformou em água. Sim. Na verdade não foi Moisés. Ele foi instrumento, mas Cristo fez o que com a água? Transformou água em vinho. O que é mais popular, sangue ou vinho? Então é uma versão melhorada, mas não paramos por aí. Moisés, o que fez agora, até no Pesach, que é a Páscoa judaica, ele não atravessou o Mar Morto? Sim. O que Cristo fez? Caminhou por cima da água. É muito mais legal você caminhar, porque daí você pode caminhar em vários locais, não somente atravessar um local, não é isso? E o símbolo do judaísmo é a estrela de Davi, né? Mas é meio complexo o design daí, né? Você vê, tem que fazer um triângulo. E qual é o símbolo do cristianismo? Uma cruz. É muito mais fácil. Então você vê que o Novo Testamento é uma versão muito mais popular do Velho Testamento. Por isso tem muito mais seguidores, funciona melhor. Mais simplificada. Então assim, a história é cíclica de uma maneira geral e a propaganda também. Há 30 anos se mata a propaganda. A propaganda vai morrer, a propaganda morreu, as agências morreram. Tá? E elas realmente morrem. E muitos publicitários são judeus. E talvez por isso que ela ressuscite, né? A propaganda ressuscita. O que tem acontecido é que esse processo tem sido cada vez mais rápido. Antes era de 10 em 10 anos, ou de 20 em 20. Que os arcos têm sido mais curtos. Perfeito. Falou bonito ele. Falou bonito, né? Eu tô te conhecendo agora, o cara fala bonito. Eu vou escolher as palavras aqui. Tu acha que é meu sócio por quê? Caraca. Entendeu? Eu quero o cara melhor que eu. Na verdade, assim, eu acho que essa questão da publicidade, ela é uma questão que ela passa por todo tipo de linguagem, né, Marquinhos? Quando eu comecei a trabalhar com o YouTube lá em 2011, 2012, eu participei de um evento na PUC,
E aí tinham vários professores falando sobre publicidade, sobre comunicação em geral e como é que as coisas iam se construir a partir dali. E aí chegou uma hora que teve um debate sobre a TV aberta, né? Sobre a TV como um todo. Porque a TV vai acabar, porque a TV vai acabar, porque a TV vai acabar. E, cara, por até de uma forma meio irônica, assim, o único cara que acreditava ali que a TV não ia acabar era eu, né? Porque TV, rádio, publicidade, ela é linguagem. E linguagem não acaba. Ela se transforma, né? Ela se reconstrói, tu não vai acabar nunca com isso, né? O que a gente está fazendo aqui nesse momento é rádio, na verdade, né? A gente está fazendo um podcast. Sim. Hoje a gente tem recurso tecnológico para fazer a transmissão, né, seja ao vivo ou para gravar, né? A gente tem uma janela que é o YouTube para jogar, ou poderíamos estar jogando no Instagram ou qualquer outro dessas coisas, mas fundamentalmente ela é rádio, né? Foi uma linguagem que nasceu dentro do rádio. A publicidade da mesma maneira, né? A publicidade é a linguagem. Ela vai se adaptar, ela vai se construir, ela vai se reconstruir dentro das possibilidades que ela tiver, né? Conforme a evolução tecnológica das coisas. Mas não vai acabar, né? O ofertar para vender, ele vai existir sempre. O publicitário é um vendedor. Vendedor sempre vão ter. O publicitário que se acha um artista, ele está na profissão errada. Você pode usar a arte para vender. E deve, porque senão fica muito chato. Mas o publicitário, na essência, é um vendedor. Mas o que você falou, eu gostei, cara. Vou usar e vou dizer que é meu, pode ser? Claro. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas é verdade, é a linguagem. Por isso que o que tá, como você diz, como anda a propaganda? Eu diria que ela anda manca. Mas ela continua andando, ela tem que se redescobrir. Isso você falou do YouTube, é engraçado como as coisas são... Elas acontecem, né? Coincidências são pequenos milagres que Deus faz e não quer aparecer. Ontem eu tive uma reunião e o pessoal estava pensando em lançar uma TV. E o canal é o YouTube. E aí vieram como uma grande novidade. Não, a ideia é muito boa, mas não é uma grande novidade, por isso. Mas a ideia é muito boa. Então é cíclico, realmente. E a propaganda ser linguagem é bom, cara. Não, eu concordo muito com o Fernando nisso, é o seguinte. Porque, na verdade, hoje é muito difícil tu criar algo novo. Tu pode criar plataformas novas, entendeu? Mas, cara, o que se faz hoje na propaganda, o que se faz hoje em várias áreas de atuação, se fazia antes, se fazia há muito tempo. Isso que o Fernando falou, o podcast, olha... Cara, o podcast nada mais é do que... Por exemplo, a minha geração se criou ouvindo o programa do Rui Carlos Oster, umas 4 horas da tarde na Rádio Gaúcha, que o que era? Era isso aí. Um podcast, cara. Gente, a radionovela. É isso. Você tem... Só que o que acontece é que as coisas sim estão muito mais rápidas. Sim. Como você falou, arco, né? Isso. O arco é muito mais curto hoje, né? Só falta ser de Alegrete. Do Alegrete. Então, assim, realmente está mais curto. E a gente tem que entender que você não pode requentar a ideia. Você tem que dar uma nova formatação conforme a plataforma ou a linguagem. O que acontece também é que hoje tudo é mídia. Isso já se falou muitas vezes, mas você tinha veículos que tinham muita força e hoje, digamos, vamos falar um pouco dos influencers. O influencer que se destaca não é o cara do digital, é o cara que é uma mídia. O que significa uma mídia? Que ele existe na vida real e aí ele vai para o digital. Aí ele tem um reconhecimento e uma importância. Então hoje nós temos pessoas que são mídias reais, que são pessoas que funcionam como mídia. Novamente, a linguagem. Então, para não deixar no ar, em época política também tem que cuidar para não responder a pergunta. Eu vou responder. Como anda a propaganda? Ela é da manca, mas continua andando. E o que faz a grande diferença, acredito eu, cada vez mais, é o nome bonito agora, é conteúdo, né? É o conteúdo que é a criação, cara. Sim. É a criação. Que no final é o que vale, né, cara? Acho que sim. No final é o conteúdo. É o que fica, né? É o que fica, né? Porque o que acontece, né? Nós estamos nessa era do influencer e todo mundo é influencer, né? Isso. Todo mundo é influencer. Só que as pessoas esquecem que para ser influencer não basta tu ter um veículo, tu ter um canal teu ali. Tu ter um conteúdo que as pessoas queiram acessar. Porque a curadoria hoje... grande palavra. Ela é muito mais complexa, né, cara? Porque quando a gente tinha 5 canais abertos de TV, tu sentava na frente e ficava esperando
dar o programa que tu queria, e aí tu ficava olhando as coisas anteriores e tal. Tu era refém da grade. Tu era refém da grade. Cara, era como se tivesse numa prateleira ali e tu pudesse escolher num determinado horário, eu quero aquele produto, não, mas só pode pegar ele às 10h10, agora é só 10. Tu entendeu? É muito doido esse vestir. Agora não, cara. Agora não basta tu botar na prateleira, porque tem muita coisa na prateleira. Tem 50 vezes mais. Tu tem que saber o seguinte, aquele conteúdo, ele é suficientemente importante, suficientemente... ele tem uma atratividade à altura de as pessoas quererem buscar ele na prateleira? Sabe que o perigo de vir em podcast com pessoas inteligentes, né, pelo menos do lado de lá, é que você começa a entrar num papo e numa conversa que é muito rica, cara. É muito rico isso que você falou, entendeu? Acaba não tendo fim. E voltando, hoje, quando você consegue, por um pequeno milagre, criar algo novo, tem muita resistência. Uhum. Porque as pessoas não conhecem. A primeira coisa que via de regra acontece quando se apresenta uma ideia nova você faz assim. A estranheza. É estranheza. E até se convencer que ela é nova, por isso é tão difícil criar coisas novas. Essa é uma dificuldade. E da grade, olha que loucura. Tudo da reunião, acho que foi ontem. Eu tô completamente perdido, gente. Eu sei que nós estamos perto do Natal, não é isso? Mais ou menos. Bom, nós estamos no YouTube, alguém pode ver no Natal, então é verdade. Tá valendo. Mas isso que você falou da grade, olha que loucura. As pessoas mais jovens, né, como vocês, quando começam a ouvir rádio, quer dizer, elas só ouvem pouco rádio, né? Tá mais no streaming. Por quê? Porque elas têm elas fazem a sua lista. Isso. Então elas não querem ser surpreendidas. Isso aí. Olha que loucura. Ou seja, é uma geração que quer novidade, todo tipo de novidade, mas não pode ser algo que eles não conheçam, porque senão causa estranhamento. E ao mesmo tempo, quando faz uma lista para a rádio, é uma lista que ele já conhece. Eu não quero ser surpreendido, eu quero ouvir... Tem que ser novidade dentro da bolha. Pronto. E aí, quando se faz uma grade, olha de novo a conversa de algum dia dessa semana. Bom, vamos fazer então uma TV, um canal de YouTube. Aí eu disse, tá bom, mas tem que ter uma grade. Tem que ter algo, porque a pessoa quer ver, tá, mas como é que vai ter grade se não é sempre ao vivo? Mas as pessoas querem ter uma segurança de saber que vai ter lá algo para ouvir, para ver. Então, assim... Não, e mais do que a segurança das pessoas, dentro a própria plataforma YouTube, ela te exige que tu tenha a grade, porque a construção do algoritmo, ele se dá em cima da frequência e da repetição do que tu faz, né? Quando tu começa a construir conteúdo, por exemplo, a gente está construindo esse canal aqui desde julho do ano passado. Né? Chegamos agora a 9 mil inscritos, vamos chegar a 10 mil, estamos mais ou menos em torno de 500 mil de visualizações. O algoritmo do YouTube, ele já sabe que toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem um vídeo novo. Né? Então, assim, o algoritmo ele já se programa para fazer essa entrega mas as pessoas não vai estar lá os teus 9 mil pronto para assistir. Tem gente que vai assistir no sábado, vai assistir no domingo. Não interessa. O algoritmo precisa saber. Porque a gente não pode esquecer que no final de tudo o YouTube ele é uma empresa. Ele quer faturar. Como é que ele fatura? Ele fatura com quem produz conteúdo com frequência. Né? Então, tu mostrar para ele que tu está produzindo conteúdo com frequência, com regularidade, faz com que ele te entenda como sócio dele e entregue o teu conteúdo de forma mais assertiva. Né? Então, a construção a construção de quando tu vai montar um canal do YouTube, ela tem que partir desses dois olhares. Né? Tu tem que olhar para o teu público, mas tu tem que olhar para o algoritmo, porque 70% de todos os conteúdos que são assistidos hoje no YouTube, no mundo, eles partem a partir de recomendação do YouTube. Se tu não consegue falar com o teu algoritmo, tu vai falar para praticamente ninguém. Você sabe que quando eu recebi o gentil convite de vocês para vir aqui, né, a gente tenta estudar um pouco, vai ver com quem a gente vai conversar, quem não vai conversar, se tem cara que é bom na música, se tem cara que vem do Alegrete, se tem cara que é gremista, a gente vai estudando um pouco as coisas, pegando o briefing, para não fazer que nem Deus, demorar muito para criar. Para acertar. Pô, tu vê que tá cheio de RAF ainda, né? Tá cheio de RAF. Pô, você trabalha com o YouTube desde 2000 e...
Eu trabalho com o YouTube desde final de 2010, a gente criou a Quentus e começamos a operar com o YouTube a partir de 2011. Porque eu estava dizendo... e também a gente olha os programas, né? Até eu não estou muito confortável aqui, porque como foi o Fernandes, se eu não me engano, foi o último que senta. Eu não estou me sentindo muito confortável. Tem um que não foi pro ar ainda, que é o Fortunati. Vai pro ar amanhã. É que depois do Fernandes gravamos o Fortunati. O Fortunati é um pouco mais baixo que eu também. Pouca coisa mais baixa. Nem você percebe. Mas o pessoal vai estranhar achar que eu sou muito pequeno. Não sou pequeno não, hein? É 1,76 m. E em campo eu fico maior. Viu? Não, com talento. Talento não, mas é que eu fico na ponta dos pés, chuteira, tem a coisa assim. Mas eu tava brincando de assim, cara, esse modelo de podcast, né? Eu me sinto muito mais à vontade perguntando do que respondendo. Porque tu vê que loucura. Tinha que botar ele sentado aqui, vocês tocam uma vez, cara, e você falar do YouTube, porque pra ti é tão normal isso, é tão natural, e tem tanta gente, isso é legal, querendo criar canais de YouTube, mas as pessoas não sabem como, não sabem que de maneira, e você dá aula disso, cara. Tu sabe que o Fernando tem uma frase, cara, que eu acho bem legal, entre as muitas coisas bacanas que ele fala, que ele falou a semana passada, acho pra mim, que ele disse assim, cara, um canal de YouTube, ele não tem como não dar certo. Um canal de YouTube sempre dá certo. O problema é que as pessoas desistem antes. Cara, isso é genial, porque o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Não, fiz o... Muito bom. Não, é que na verdade é o seguinte, né? Por exemplo, o sonho as pessoas elas têm a mania de dizer assim, o YouTube tá me sacaneando, o YouTube não entrega meu conteúdo, Cara, o YouTube é teu sócio. Tudo que ele quer na vida é que tudo dê certo. O sonho do YouTube era ter 3 milhões de Felipe Neto no Brasil, que ele ia faturar pra caramba, né? Só que pro YouTube dar certo, tu tem que seguir algumas regras da plataforma para que a plataforma entenda o teu conteúdo e entregue para as pessoas corretas. As pessoas não... Espera, agora vamos pedir pro pessoal pegar um papel e uma caneta e anotar. Pô, você vai das regras, cara, vai lá. Não, é legal, na verdade, é que na real, as pessoas elas têm preguiça de entender e elas querem que o sucesso seja imediato, né? Por exemplo, quantos anos tem a PFC hoje? Aí que tá, cara, isso é uma pergunta delicada, porque teoricamente já tem 20, mas eu acho que eu vou comemorar 20 anos que vem, que vai ser mais legal. Sim. Tem uns 20 anos já. A PFC hoje ela é uma construção de 20 anos e hoje os frutos que tu colhe não são frutos de coisas que tu plantou em dezembro de 2025, né? Existem vários clientes, vamos dizer, que procuram a gente 3 ou 4 anos depois da primeira conversa que tu teve com ele. Exatamente. Né? Tu vai construindo o teu nome, tu vai construindo o teu relacionamento, tu vai construindo a base, né, da parte profissional, né? E vai colhendo isso no decorrer do processo. As pessoas, quando elas entram no YouTube ou em qualquer rede social, por uma falsa impressão que os próprios influenciadores criaram... Imediatismo. Exato. Eles acham que é o seguinte, cara, eu vou criar um canal hoje e em dezembro eu vou estar faturando $30 mil por mês e não vou fazer mais outra coisa. E não funciona assim. Não funciona. Para ninguém funciona assim. Para o Felipe Neto não funciona assim. Se tu pegar o histórico do Felipe Neto... O Felipe Neto, eu não tenho números, mas, por exemplo, o Whindersson Nunes, né, que chegou a ser o maior youtuber brasileiro de todos os tempos... O Whindersson, ele conta que ele passou 2 anos da vida dele produzindo conteúdo e os vídeos dele davam uma média de 200 a 250 visualizações. Aí ele desistiu, tá? Não é para mim o YouTube. Ficou 1 ano afastado. Aí ele voltou e começou a estudar e trabalhar melhor o conteúdo dele e tal, e explodiu. Né? Então, assim, um cara que é um fenômeno como o Whindersson, ele ficou 2 anos produzindo conteúdo, fazendo 250 views. Aí o cara que sai lá do Alegrete, monta um canal para falar sobre qualquer coisa, o cara acha que se ele não fizer 3, 4, 5 mil views nos vídeos que ele faz, ele é um fracasso. Sim. Ou de São Leopoldo, pode ser de Alegrete ou de São Leopoldo. Ou de São Leopoldo. E uma outra coisa também. Cara, e aí vou perguntar pra ti como publicitário, o que tu entende disso. Mas eu tava achando mais divertido fazer as perguntas, tá? Não, mas assim, cara, olha só. Eu tenho um entendimento de que a gente também começou a viajar na história dos números, cara. Sim. Na história dos números, porque os números ficaram superlativos, né? Não sei o que, tantos milhões e tal. E todo mundo começou a achar que se tu não tiver milhões, isso, não funciona. Aí esse dia eu tava falando com um amigo meu,
E ele falou assim, cara, eu tô fazendo uma live no Instagram, de manhã e tal. Cara, mas não tá legal, cara, não tá funcionando. Eu disse, tá, mas quantas pessoas dão outra live hoje de manhã? Ele falou, cara, deu 90. Eu falei, tu não acha legal? Eu falei, cara, imagina 90 pessoas. Eu falei, cara, pensa o seguinte, pensa se tu tá presencial e tem 90 pessoas dentro da sala te ouvindo, é legal? Eu falei, pô, cara, legal. Eu falei, cara, e por que 90 pessoas dentro de uma sala é legal e 90 pessoas dentro de uma sala virtual não é legal? Sendo que a oferta é muito maior no virtual. Exatamente. Mas o que acontece, né, cara? A gente sempre se compara com aquele que é muito maior. Então, é o seguinte, não, pô, vamos usar o Felipe Neto de novo aí. Pô, não, mas ele abriu uma sala lá e tinha 1 milhão de pessoas. Sim, cara, mas é que ele é exceção. Ele não é a regra. Mais do que a exceção, né, Fabinho? O Felipe Neto, ele tá no YouTube desde 2011 ou 2012, eu acho. Sim. Quer dizer, cara, ele tem 14 anos de YouTube. Fernando, né? E o seguinte, cara, o cara construiu um conteúdo que a bolha dele é maior. Tudo. Entendeu? Agora, cara, eu tenho que pensar assim, ó, o que eu posso crescer mais do que eu amanhã? É isso. Entendeu? E além disso, o seguinte, eu tenho falado com algumas pessoas sobre a questão assim de merchandise. E o cara falou assim, Fabinho, essa pessoa com quem eu falava falou assim, cara, hoje eu olho aquele cara, assim, se o meu público, o público que eu quero vender, ele fala com a pessoa. E se ele tem lá 5 mil inscritos, 5 mil seguidores, cara, de repente o preço também é menor, vale a pena eu colocar nele se ele vai falar nichado com os caras que eu quero. Mas, gente, aí que tá que as coisas de novo, cíclico. Isso é segmentação. É isso aí. Isso é adequação, isso é nicho mercadológico, isso sempre existiu, sempre vai existir. Vão mudando de nome, vai tendo nova, mas funciona. E tem... só para confirmar o que tu tá falando, por exemplo, se tu tem uma conta de um mercadinho no Bonfim, tu não vai anunciar na TV pro Rio Grande do Sul inteiro. Perfeito, cara. Tu vai procurar algum veículo que circule no Bonfim. Até uma placa de esquina. Exato. É isso aí. Até uma placa porque tu vai gastar menos, ele vai ser mais efetivo. Né? Ninguém vai sair do Sarandi para vir no Bonfim comprar no mercadinho. Tu sabe que duas coisas. Anterior, acho que tem uma palavra que vem muito de tu permanecer. Falta constância, cara. Isso aí. As pessoas não têm mais paciência. Talvez nunca tiveram, também não vou... Diz que o problema da nova geração é que nós não fazemos parte dela, né? Então, não é isso. Mas falta constância. Se tu tem constância, acaba acontecendo. Claro, não vai permanecer no mesmo erro. Sim. Erra, modifica, vai ajustando, mas falta constância. Quando tu tem constância, acaba dando certo se vai fazendo as coisas acontecer. E querendo ou não, precisa de tempo. Isso. Sempre. Tem que ter tempo das coisas amadurecerem, acontecerem. Desde tu fazer um texto até tu criar uma campanha, tu fazer um podcast, precisa. Eu tava conversando com um amigo meu, um excelente baita estrategista, Daniel Santoro, e a gente tentou resumir em duas coisas, né? Duas coisas. Tempo e pessoas. Cara, basicamente é isso. Isso cara. aí. Sabe, se tu for tentar fazer um resumo, é tempo e pessoas. Não vai fugir muito disso. Vamos pensar um pouco em inteligência artificial. Qual é a grande vantagem da inteligência artificial? Ela é mais rápida. Eu peguei em determinado momento, dei uma pirada e comecei a discutir com a inteligência artificial uma ideia, porque eu estava usando, aí não funcionou, aí ele me disse, olha o papo com a inteligência artificial. E ela dizendo que eu tinha que... Seria melhor se eu usasse a versão paga, eu estava usando a gratuita para testar. Eu disse, mas peraí, tu tá querendo me vender algo? Eu falando com ridículo, um cara. Quer me vender algo? Você está fazendo uma venda casada, isso não pode. Aí vem, vai. Chegou em determinado momento que o que eu falei foi o seguinte. Falei de besta, mas eu pensei. A grande vantagem é que ela pode ficar discutindo para sempre. Isso. Eu não posso. Isso. Ela não tem tempo. Ela não tem o exatamente, o custo do tempo. Custo do tempo. Isso tem. E nós temos. E a outra coisa são as pessoas, cara. Nós estamos falando de algo que é infinito, que é o tempo, com algo que é absolutamente finito, que são as pessoas.
Então, quando tu consegue entender essas duas variáveis, as coisas começam a fazer um sentido um pouco diferente, que eu não tenho a menor ideia porque eu comecei a falar essa porra, mas tudo bem. Mas essas variáveis, vai, manda aí. Marquinho, mas entrando um pouquinho agora no nosso Empreender 40 Mais aqui. Tu tem mais de 40 anos. 38. 38. Quase chegando. Cara. Quase. 53 bem feitos. Pô, tem 53? Claro, cara. Eu quero tomar da água desse rio aí. Não é isso, cara. A minha cuidadora e proprietária me trata bem. Ah, muito bem. Tua tutora? Minha tutora, cuidadora. 50 aí? 53. Pô, não, eu 55, tu 53. Eu faço 53 agora em junho. 53. Pô, ele é mais novo que eu, cara. Esse é o mais guri aqui. Ô, Marquinho, vamos lá. Vai. Empreender 40 mais, né? Até vou te dar de presente aqui, ó. Opa! Ó, vou fazer propaganda. Merchan? Merchan. Empreender 40 mais, quando a bagagem vira vantagem, tu encontra nesse QR Code, ó, lembra desse QR Code hoje? O QR Code que tá aqui, ó, esse QR Code aqui, tu aponta a câmera do teu celular para cá, pode adquirir o livro, mas sobretudo buscar informações sobre o Empreender 40 mais. A nossa próxima edição é agora 13 de maio no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Tu pode clicar aqui, pega as informações, entra no ru.com, adquire o teu ingresso e vai curtir com a gente lá, que é sensacional. São 15 palestrantes em 10 horas de conteúdo exclusivo. O ano passado já foi extraordinário, esse ano vai ser melhor ainda. Então corra para adquirir o teu ingresso. O Marquinho, como ele vai ganhar ingresso, ele é convidado. Muito obrigado. O cara que passa por aqui é convidado. Porra, e ganha um livro ainda. Cara, tu sabe que de bate... Bom, Vitrola tá bem, hein? Uhum. Vitrola tá bem. De bate pronto, já me irritei com o livro. Por quê? Porque o subtítulo é muito bom e não é meu, cara. Ah, muito bom. Pô, quando a bagagem vira vantagem, é muito bom. Esse... É muito bom. Não, esse subtítulo, ele tem a mão de um dos nossos sócios aqui, que é o Fábio Bernardi. Não conheço. Não conhece? Fábio... É um guri novo. Um guri novo da publicidade. Cara, eu sei que ele forma bons redatores. Sim. Mas é legal pegar os redatores dele. É legal. Mas tem jeito esse menino. E assim, ó, o Summit gira em torno do livro, que gira em torno do Summit e tal. E o que a gente fala muito no Empreender, Marquinho, é a questão da bagagem, né, cara? E o que o Fernando falou um pouquinho antes sobre a tua história. Cara, a PFC tem 20 anos e eu sei que tu tem uma trajetória incrível. Tu trabalhou com Washington Oliveira, tu trabalhou com grandes publicitários, que com certeza foram caras que ajudaram a criar essa bagagem que tu tem hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho, cara, dessa tua bagagem. Bom, primeiro, eu acho muito bacana isso, cara, de empreender 40 mais, tá? Sem nenhum tipo de etarismo ao contrário. Uhum. E correndo o risco de falar coisas, porque a internet também é imortal, né? Né? Correndo o risco de falar coisas que podem ser usadas contra mim depois, eu tenho muita dificuldade de entender alguém sai da faculdade que é com 21, 22, vamos botar assim, que sai com 22 anos formado em marketing. Uhum. Marketing. Uhum. Não estou dizendo que é formado em publicidade, sim. não estou falando que é formado em social, não, em marketing. Por quê? Marketing é muito maior que publicidade. Uhum. Marketing é uma série de série de características, série de trabalhos, tá? Você precisa de tempo para isso. Quando você tem pessoas com mais de 40 anos, eles já têm uma vivência. Uhum. E eles têm o que eu chamo de conjunto dos nossos erros. Sim, As pessoas gostam de falar em experiência. Ótima expressão. Eu realmente insisto, porque quando a pessoa começa a falar, porque a minha experiência... Sempre me incomodou isso. Sim. Eu acho que a experiência é o conjunto dos nossos erros. Uhum. E aí você aprende com eles, bom você aprender. Se tu for uma pessoa inteligente, tu aprende com eles. Claro, cara. Teoricamente é isso. Vá ter erros novos. Isso. Já entro na resposta, esse período político está me deixando com respostas políticas, hein? Mas ok. Então 40 a mais é um tema e eu acho que vocês foram num local muito interessante, porque são pessoas que acham que talvez não podem mais abrir negócio, não podem fazer nada, e estão na idade certa para isso, gente. É isso. Eles têm experiência, têm conjunto de erros, eles já vivenciaram, eles já sabem como fazer. Óbvio que alguém com 20 também. Você pega um redator novo com 20, 21 anos, eu peço para ele assim, escreve como você falaria. O jeito que ele fala é diferente do meu. Uhum. Independente do público, é melhor do jeito que ele está falando. Alguém com 40 anos, abrir um negócio, ele já teve alguma vivência. Uhum. Sim. Cara, abre um negócio. Abre um negócio porque a tua chance de dar certo é maior.
eu acho. Sim. Eu acredito que seja maior. Pelo network, pela experiência que tu tem, né? O conjunto de erros que tu tem, pela network que tu construiu nesses... Porque é normal que uma pessoa de 40 anos tem muito mais network que uma pessoa de 20. Com certeza. Né? Pela capacidade de conseguir olhar para o dinheiro de forma diferente, né? Porque, assim, quando a gente tem 20 anos, 20 e poucos anos, tu tem uma urgência de viver e muitas vezes uma arrogância, né, sobre a tua capacidade de crescimento que acabam te fazendo cometer erros, né? Porque tu sempre acha que tu tem tempo para tudo pro resto da vida. Enquanto quando tu chega lá nos 40, 50 anos, tu já começa a olhar para frente e dizer, olha, eu já errei, né? Eu já perdi chance aqui e tal, né? A minha capacidade de perder chance já é menor. Eu já não posso mais cometer a quantidade de erros que eu cometi, né? Fabinho, tu sabe que eu gosto muito de ti, né? Mas tô me apaixonando por cara. Mas ele é comprometido já. E minha cuidadora é ciumenta. Mas o que acontece? Cara, eu tenho um termômetro físico, por incrível que pareça, e deve ter vindo com a idade. Eu me arrepio. Você usou uma palavra que eu tenho insistido nisso, e eu tô para escrever um artigo sobre isso, e tá. Eu chamo de amor urgente. Amor urgente. Pode trazer para isso que você falou. A pessoa mais jovem, como a equipe de vocês, que eu fiquei apavorada, né? Junta todo mundo, não chega aos 40 anos aqui, né, cara? Não chega aos 20. Mas também talento não tem idade, né? Não, isso é verdade. Talento não tem idade. Isso é verdade. Então, assim, a pessoa jovem acha que tem tempo para tudo. Sim. Quando a gente chega numa determinada idade, e eu tenho sentido isso, a gente tem o amor urgente. Isso é muito mais claro nos avós. Por que os avós deixam os netos fazerem tudo? É isso. Não é agora. É agora. É agora. É o amor urgente. Então, vamos trazer isso pro 40 a mais. Sim. É o aconteça agora. Isso, eu preciso fazer, cara. Faça agora. E aí você tem um ritmo diferente. Voltando para a tua pergunta, eu saí de Porto Alegre exatamente porque eu não queria abrir uma agência com 20 e poucos anos. Eu não queria ser mais uma pequena agência, sem problema nenhum de ser uma pequena agência, Sim. mas eu não queria fazer isso. Então, com 20 e poucos anos, eu fui para São Paulo, já fui trabalhar em São Paulo. Lá eu tive o prazer de trabalhar assim, com grandes nomes, Rui Lindenberg, Washington Oliveto, Wagner Fornell, que é um cara genial. Muitas pessoas não conhecem esses nomes que fizeram a propaganda. Eles fazem o que se diz moderno hoje, eles fazem há 30, ou faziam há 30, 40 anos. Um grande amigo, Wagner Fornell, o Washington Rui, o Attila Francucci, aí a lista de professores, de mestres é grande. De lá, eu fui para Manaus, trabalhar em Manaus, experiência... Vocês conhecem Manaus? Não conheço. Pô, então vocês têm que ir lá só para comer costela de tambaqui, cara. Por sinal, tu vê que eu estudei o briefing. Eu estudei. Temos um cara que gosta de cozinhar aqui. Mudou os hábitos alimentares, mas gosta de cozinhar. É verdade. Mas gosta de cozinhar. É verdade. Costela de tambaqui é um peixe maravilhoso. E você come a costela dele, cara. É que o Fernando é vegano, eu vou comer a costela do tambaqui. Tu come? Não, mas ele não precisa. Ele faz e tu come. Aí, ó. Pode ser assim? Pode ser, pô. Ó. Então, costela de tambaqui, eu não fiz a piadinha. Costela de tambaqui, que é uma delícia. Eu trabalhei em Manaus, voltei para São Paulo. Aí, logo que eu tinha chego em São Paulo, eu tentei ir para Portugal trabalhar na Edson FCB, que na época era a melhor FCB do mundo. E aí não consegui. Tem níveis de portfólio, né? Tem portfólio excelente, tem portfólio ótimo, tem portfólio bom, tem portfólio ruim. E tinha o meu portfólio na época. E eu não consegui ir para Portugal. Estava em São Paulo, não consegui ir para Portugal. 10 anos depois, ou menos, 8, 7 anos depois, volta o Edson para levar alguém para Portugal. Já é um portfólio um pouquinho maior, atendendo grandes contas. Sim. Mas a primeira peça no meu portfólio, era o anúncio que ele tinha posto no meio mensagem quando ele veio pegar. Ele abriu, já disse, veio. Aí fui trabalhar em Lisboa, fiquei 1 ano e pouco em Lisboa, voltei para São Paulo de novo. De São Paulo fui trabalhar em Barcelona, lá com um cara chamado Tony Segara, que é um absolutamente fora de série. Trabalhei em Barcelona, voltei para São Paulo, tirei tudo da mala, continuava pesada. Era saudade dos meus pais, que hoje infelizmente não estão mais aqui. Mas aí voltei e aí que abri a PFC, que era, cara, não sei se era do tamanho, a primeira sede do tamanho do estúdio de vocês. E não é pequeno o estúdio de vocês. Não sei se era do tamanho do estúdio de vocês. Mas isso tem a ver, cara, exatamente com a questão da bagagem.
Né? Exatamente. Bem pegado. Né? Claro, porque olha só, cara, olha a construção, Marquinho, que tu fez. Tu sai daqui, tu vai para São Paulo, tu tenta ir para Lisboa, pô, tu não consegue, não era o teu momento ainda, o teu portfólio não permitia isso, cara, mas tu fica de novo, daí tu vai depois para Lisboa, tu volta, vai para Barcelona, tu volta. Então, hoje, a publicidade, mais do que as técnicas publicitárias, cara, tu tem a vivência daquilo que tu fala assim, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e desse jeito aqui acho que não vai rolar, né? Tu ouve aquilo que vem de novo, da gurizada que tá trabalhando contigo e tal, mas talvez o grande desafio é que o etarismo, cara, e essa semana eu escutei uma frase muito interessante falando do auto-etarismo, né? Uhum. Que a gente acreditar que a gente não pode. Então, de tanto as pessoas falarem, não, fulano tá velho, você não tá velho, cara, talvez até de forma inconsciente a gente começa a olhar e falar assim, cara, mas esse cara tem a minha idade. Então, se esse cara tá velho, eu também tô. Sim. Tu falou uma palavra anterior. Não é só as coisas que o Fernando fala também. Até porque eu conheço há mais tempo, gosto há mais tempo. Curadoria. Uhum. Me expliquem, por favor, vocês dois. Como é que alguém vai fazer curadoria, seja qual for, tá? Seja de notícia, seja de um prato de comida, ou seja de um título. Se ele já não tiver uma bagagem. É isso, cara. Como é que eu vou conseguir avaliar se aquela ideia apresentada por uma inteligência artificial, que é fundamental usar hoje em dia, ela é boa ou não, se eu já não tiver uma experiência, se eu já não souber qual o prompt dar, se eu não souber... Gente, o segredo não é mais a resposta, e sim a pergunta, né? Isso o judaísmo trabalha bem. O judaísmo sempre trabalha com uma pergunta. Exatamente. Vai ser difícil você conseguir que um judeu te responda direto, ele vai te responder com uma pergunta. Sim. Entenderam? Então, na verdade, funciona assim, cara. Essa curadoria que você falou muito bem vai funcionar se você tem bagagem. Por isso continua me irritando. Isso vai me irritar provavelmente agora até o final da semana. Quando a bagagem vira vantagem. A bagagem é uma baita vantagem. E assim, ó, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter intercâmbio com jovens. Sim. E nós somos um exemplo disso aqui, né? A galera que fica atrás da câmera é só gurizada. Mas... esse intercâmbio precisa existir. Agora, o que não dá para existir é essa ideia de que o cara tem que encerrar as atividades. E dentro do etarismo eu tenho batido muito na seguinte ideia. Entre todos os preconceitos, e todo preconceito é terrível, né? Mas o etarismo talvez seja mais difícil de combater, porque os outros preconceitos, eles são muito mais visíveis. O etarismo, ele se disfarça de cuidado. Ele se disfarça de cuidado. Então o cara chega pro Marquinho e fala assim, Marquinho, olha só, o Marquinho com 65, 70 anos, o cara chega e diz, Marquinho, olha só, chama ele para dentro de uma sala, dá uma placa para ele, bota todo mundo dentro da sala, bota lá 50 pessoas dentro da sala, faz um discurso elogiando o Marquinho, diz, Marquinho, essa placa aqui é por esses 40 anos que tu serviu essa empresa, que tu é nosso mestre, nós todos aprendemos contigo. Tu chora, te emociona e no final da frase ele diz, agora, Marquinho, chegou a hora de descansar. Chegou a hora agora. Que baita ter, isso vira crônica, hein? De tu curtir. E o Marquinho tá sendo elogiado, ele não tem nem como combater isso. Não tem nem como reagir. Não tem nem como reagir. E você fala, então agora, Marquinho, agora tu vai poder descansar. E tem um outro tipo, o Marquinho não é um funcionário, ele não é um intraempreendedor. Ele construiu uma empresa. Então ele tem a PFC, e a PFC está com 40 anos de empresa, o Marquinho começou lá, o Marquinho viajou para São Paulo, e foi para Manaus, e foi para Lisboa, e foi para Barcelona, e trabalhou e construiu. Aí o Marquinhos agora está com 70 e poucos anos, os filhos do Marquinhos chamam o Marquinhos e falam, Marquinhos, olha só, pai, tu fez muito. Pega a mãe e vai viajar. Pega a mãe e vai viajar. É isso? Agora tu vai descansar e nós vamos tocar isso. Só que não perguntaram pro Marquinhos se o Marquinhos quer descansar, ou se o Marquinhos quer viajar. O Marquinhos não quer viajar com a mãe, tu entendeu? Tu me permite participar da ficha técnica dessa tua ideia? Claro. Eu vou sugerir o título e a imagem. Cara, o título dessa tua crônica que tá prontinha pra tu botar no papel, cara, o título é Descanse em Paz. Pô, lindo. O título é Descanse em Paz e a imagem da lápide. É isso? É isso aí. É isso, a gente tá matando o cara. A gente enterra as pessoas vivas. É isso, cara. E a gente vem tentando combater isso, porque eu acho que uma coisa que o Fabinho falou aqui, que a gente não se dá conta que é o auto-etarismo, né? Isso.
E quando todo esse projeto aqui nasceu, todo esse movimento que a gente está tentando fazer, ele nasce principalmente de uma questão, que é o cara que chega aos 40, 50 anos e ele tem vontade, né? Ele acha que ele está pronto, né? Pô, guardei uma grana, juntei um dinheiro, tenho networking, já tenho experiência e tal. Cara, vou sair da publicidade, vou montar uma padaria. O sonho da minha vida sempre foi montar uma padaria. Aí o cara vai para dentro, começa a pensar, e aí vai fazer um curso para entender isso, vai para um evento, vai para não sei o quê. Aí o cara chega lá e os caras começam a falar em termos de inovação que ele nunca ouviu falar, começam a falar em outro idioma, usando termos de outro idioma que ele não conhece e tal, e o cara pensa, pá, não é para mim. Passou o trem. Passou, não é para mim, entendeu? E quando é para ele. Só que assim, a gente construiu um mundo, principalmente nos últimos 10 anos, que ele é um mundo como se apenas os jovens com 22, 23, 24, 27 anos pudessem ter a oportunidade de crescer, como se só eles entendessem essa linguagem, como se só eles soubessem como lidar com as ferramentas que existem, que estão à disposição hoje. Cara, eu sou um privilegiado, cara, por estar... Vai continuando. Então, assim, a gente toda a ideia desse movimento, né, e ele nasce de uma identificação que o Fabinho fez dessa dor, e aí depois a gente sentou para conversar, a gente chamou o Fábio para compor esse trio, é disso. Que Fábio? Pode continuar, por favor. E aí é justamente disso, é da gente conseguir transformar esse mundo que ele parece tão agressivo para as pessoas com mais de 40 anos para uma questão muito mais palatável, né? Hoje, né, Marquinhos, tu tem a absoluta certeza que tu tem condições de construir uma nova empresa, de montar uma nova empresa pela relação que tu tem, pela estrutura, pelas pessoas, né? Mas essa não é a realidade normal, principalmente quando a gente está falando num público que vive no interior do estado, que vive no interior do Brasil. Esse cara chega na capital para participar de um evento e ele se apavora, porque ele chega aqui, a estrutura é desconstruída, a arquitetura é moderna, o cara que sobe no palco, ele fala, a cada 10 palavras ele fala dois termos em inglês, ele trata a inovação como se todo mundo já tivesse feito 7, 8 aulas de inovação e o cara está lá na primeira, e aí o cara olha para o lado, ele se constrange, ele fica com vergonha, ele não se dá conta que, na verdade, quem está errado é o sistema, não é ele. Ele se sente o errado dentro daquilo ali, né? Então, todo esse movimento do Empreender 40+, ele nasce para isso, ele nasce para que a gente consiga reorganizar essa forma de pensar, a forma de entender, para mostrar para todo mundo que não, cara, com 40, 50 anos tu tá voando. Tu sabe por que eu falei que eu era privilegiado? Porque, claro que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha me aprofundado, né? E as relações que a gente tem acabam nos privilegiando para sempre estar pronto a aprender. Eu estou muito encantado com o movimento de vocês. Que bom. Muito legal. Encantado. Até voltando a fazer a pergunta, mas, Fabinho, da onde? Qual foi a faísca? E antes de tu responder, brincando, e desculpa, mas é meu jeito de ser, meninas, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Não pode? Não pode? Pode. Quando é que vocês acham que uma pessoa fica velha? Vocês têm ideia? Acho que depende. Tipo, por lei é 60, mas hoje em dia, a gente com 60 anos tá, tipo, super bem, sabe? Eu vou dizer pra vocês podem ter certeza que uma pessoa tá velha. Eu descobri que eu tava ficando velho quando eu fui mexer no controle remoto, eu tive dificuldade. Controle remoto com mais de 2 botões, a gente acha que tá velho. Mas fora a brincadeira. Fabinho, me fala da onde veio essa faísca. Cara, porque é muito sério. Claro, quando você vê Empreender 40+, é bacana. Me assustou a primeira vez que eu vi. Olha que loucura. O 40, porque óbvio, como eu tenho 53, eu erro a minha idade, tá? Isso não é brincadeira, eu erro a minha idade. Sim. Porque, e tem outra questão, como eu sou um irmão mais novo de uma família de 4, sim. Tu é sou caçula, sou caçula. Não, e na minha cabeça continua, né, cara? Cabeça continua.
Olha, tratamento VIP, cara. O cara, assim, ó, hoje ele tá num comportamento que nós estamos até estranhando, né? Normalmente ele já dançou lá, já fez sinal, já falou. Hoje ele tá assim, ó. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu tô precisando de um redator na agência. Se o menino escrever, eu posso... Não sei se ele escreve, mas vamos lá. Eu sei que o meu... Cara, eu tenho que dar a tua resposta, mas o meu redator, acho que ontem ou anteontem, me apresentou uma campanha de Dia das Mães e eu, sem falar para ele, apresentei pro cliente, o cliente adorou o conceito, cara. Já pro Dia das Mães. Eu não sei se foi sem querer ou por querer, mas não foi, não. O guri é bom. O guri é bom. Foi o chat GTP. Não, faz isso não, cara. Voltando, porque assim, ó, a primeira coisa que eu estranhei, tá? Estranhamento. Eu disse, 40? Como? Empreender... Mas 40 é um guri. Pra gente. Pois é, então. É isso. Então eu queria entender, porque, cara, defesa maravilhosa, que tu falou, o que tu ainda trouxe mais... Sem quebrar um negócio aqui. Tu ainda trouxe a questão do elemento interior, né? Sim. Mas eu queria entender, Fabinho, da onde essa faísca, da onde trazer a questão do empreendedorismo por 40 a mais e não colocar, e olha o cuidado de vocês, eu trouxe a palavra velho aqui, porque eu tô me divertindo, eu gosto de me divertir, tá? Não colocar como descanse em paz, mas, cara, vamos, guri. Isso. Da onde? Cara, é que na verdade assim, ó, são várias coisas ao mesmo tempo, assim, Marquinhos. Mas, primeiro que eu sou um empreendedor desde sempre. E eu fiz a minha primeira graduação, a minha graduação em marketing, aos 40 anos. E quando eu né, por causa da minha história no Tcheguri e tal, até os 36 anos eu não consegui terminar o segundo grau. Então eu fui terminar o segundo grau pelo EJA, Escola de Jovens e Adultos ali, aos 36 e aos 40 eu me graduei em marketing. E aí, cara, sempre isso é uma coisa que me incomodava, no sentido de, cara, eu consegui, e eu furei a bolha, mas muitos dos meus amigos, os meus colegas de aula da época, né, as pessoas na minha volta, da minha família e tal, a maioria dessas pessoas, elas não conseguiram se graduar, estudar, e depois elas não conseguiram voltar. A vida não oportunizou a elas que elas voltassem, né? Algumas talvez não tiveram oportunidade, outras faltou um pouco de resiliência, um pouco de vontade, e algumas se acomodaram com a ideia de que os outros falaram, cara, tu já tá velho. Depois, eu tenho um filho de 20 anos, e eu sei que para ele, mesmo que inconscientemente, um cara de 40 anos já não é mais um guri. Com certeza. Né? Perfeito. E aí um dia eu tava olhando, e eu falo no livro sobre isso, eu tava olhando um documentário sobre Monteiro Lobato, e eu me deparei com um número que me assustou muito. Que foi o seguinte, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a obra mais clássica do Monteiro, ela foi escrita em 1920. Tá. Tu sabe qual era a expectativa de vida no Brasil em 1920? Baixíssima, não sei te dizer o número. 34 anos e meio. Não pode, cara. 34? 34 anos e meio. Estamos falando de 106 anos atrás? Isso. E a Dona Benta, que é um dos personagens principais, ela tinha 60 anos no livro. O personagem. Bem, então ela tinha o dobro da expectativa de vida. Por isso que ele colocou ela como a voz da sabedoria no livro. Ela era a pessoa mais sábia, ela era a pessoa com mais bagagem, com mais história, tu entendeu? Mais conhecimento, com 60 anos. Aí eu fui entender assim, eu falei, pô, mas a expectativa de vida no Brasil hoje é 76,8. Aí eu fiz uma continha de padeiro. Pô, a Dona Benta hoje, se o livro fosse escrito hoje, para ela ter o dobro da expectativa de vida, 150. Ela teria 150. Caraca, que fantástico. E aí eu fui atrás e descobri que um pesquisador de Harvard, até o Potter está usando o mesmo número na palestra dele, um pesquisador de Harvard disse que... É verdade. É, isso aí. E até brinquei com ele aquele dia, eu digo, faz 2 anos que eu falo isso. Direito autoral, autoral. Porque um pesquisador... Não, ele assistiu tua palestra no Empreender. E foi lá... Foi da lá que ele... Esse pesquisador de Harvard, ele coloca que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Né? Então quer dizer que a geração do Murilo, por exemplo, do meu filho, vai viver 100 anos tranquilo, vai passar dos 100 anos. É óbvio que não vai ser a média de vida 150 anos, mas a pessoa que vai chegar aos 150 anos, e se a gente começar a puxar pela memória, assim, pessoas próximas da gente, hoje é muito comum encontrar pessoas com 100 anos. Sim. Muito comum. 90, então, não se fala. Né? Quando eu era criança,
uma pessoa de 60 anos, velho, quando o cara morria com 70 e poucos, dizia, mas que legal, velhinho, aproveitou bem a vida. Mas, Fabinho, tu tá com 54. Com 55. 55, tu 53. 53. Vamos combinar. Quando a gente tinha 20 anos, a gente achava que alguém com 53 era velho. Claro, toda a vida. Cara, eu casei em 2000. Tá. O meu pai, em 2000, tinha 54. Então, quer dizer, cara, o meu pai, quando eu casei, ele era um ano mais velho que eu sou, mais novo que eu sou hoje. Só que na época, eu entendi o meu pai como um velho. Isso é uma loucura, cara. Tu entendeu? Então, voltando à tua resposta, aquilo tudo começou a me incomodar. Porque eu falei, cara, só um pouquinho, eu tô com 55. E aí eu descobri, nas pesquisas que eu tenho feito e tal, eu descobri que tem a idade de fato e a idade percebida. Então, o que acontece, cara? Eu tenho 55, mas eu não me percebo com 55. Tu não te percebe com 53. Perfeito. Eu não tô dizendo que a gente quer ser garotão de 20. Não. Essa é ridícula. Isso aí. Não, eu tô dizendo que a idade percebida, tu não consegue te perceber com a mesma idade que tu percebia o teu pai com 55. Até porque os hábitos são outros, né? Claro. Total. Completamente diferente. Então, tu quando tinha 20 e poucos, tu percebia o teu pai com 55 com uma idade que hoje tu não consegue te perceber. A minha filha me chama de velho, claro, com carinho. Sim. Mas pra eles... Sim. Né? E é normal, cara. Claro. Tu entendeu? Então, mas é normal eles entenderem isso. Agora, não é normal a gente entender e muito menos o mercado. Então, o mercado agora ele precisa ser um pouco mais inteligente. Muito bom. E entender que ele tem que ter o lugar para o jovem de 20, 21, 22, 23, 25... Em lugares estratégicos, como falou, por exemplo, um redator de 20 anos. Pô, cara, ele tá falando o que tá acontecendo. Mas eu preciso botar ele do lado de um redator de 50. É isso aí. É tímica e vai funcionar. E vai funcionar muito bem, cara, se os dois se escutarem. É exatamente isso. A gente precisa recuperar a gente precisa recuperar o respeito. A gente precisa... na verdade, a gente acabou perdendo o respeito mútuo mesmo. Claro, de ambas as partes. O jovem perdeu o respeito pela experiência e a nossa reação como pessoas mais experientes foi desfazer da inexperiência do jovem, né? Bom, cara. Essa falta porque de construção. Tu pega e... Não, tu não sabe. Sabe? É isso aí, Cada um sabe do seu jeito. Isso, é isso. E desrespeitar os nossos pares também. Aham. Porque a gente começa daqui um pouquinho, nós achamos que os caras da nossa idade, ou mais velhos que a gente, que os caras já passaram. Então nós passamos também. Muito. Né? Então é o seguinte, ó, o mercado, ele precisa entender que nós somos em 2030, para ter uma ideia, o Brasil vai ser a 5ª nação mais longeva do mundo, cara. E isso é média? Isso é média. Então vocês imaginam, se no Brasil vai ser o 5º, imagina como a média, porque a média é o mais baixo e o mais alto. Imagina quantas pessoas mais velhas nós vamos ter, porque a média puxa para baixo, muita gente jovem morre no Brasil. Sim. Então imagina que a idade da pessoa velha vai ser alta. E o nosso estado é o estado mais velho do país. E Marquinhos, para tu ter uma ideia, a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Cara, isso é uma puta campanha. A cada 21 segundos. E aí, agora no Salto Summit, eu vi uma palestra de uma colunista da Vogue, e ela falando sobre moda e tal, e ela falou o seguinte, cara, a gente precisa entender que como o país está ficando mais maduro na idade das pessoas, precisa ter uma moda que tenha a ver com essas pessoas. O que acontece? A gente há muitos anos vem qualificando os produtos e o mercado só pelos jovens. Então é o seguinte, cara, eles botam o meu tamanho de número, mas não a estampa que eu quero. Boa. Porque quem consome mais é quem é mais velho. Exatamente, porque tem o poder de compra. Tu viu uma baita oportunidade de mercado de uma coisa que te incomodava. Exatamente. E é um trabalho social, vai. É um trabalho social. E aí que eu acho que vem a segunda parte, que eu acho que ela é tão importante quanto a primeira, né? Que é o seguinte, quando a gente começou a fazer essas discussões, a gente também começou a discutir um dado econômico, né? Que é o seguinte, se eu vivo mais, eu preciso pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta, né? Ou eu vou pagar ela, ou o jovem vai pagar essa conta para mim. Isso aí, alguém vai pagar. Se eu tenho mais gente
com mais idade, dependendo do Estado, mediante aposentadoria, eu vou sobrecarregar eles. Vai quebrar, cara. Entendeu? O Estado não tem como fechar, não fecha, né? Quebra. Então, assim, ou a gente abraça esse movimento do Empreender 40+, e quando a gente fala a gente abraça, somos nós que né, começamos a pensar sobre isso. O Marquinhos que olha para o mercado, sabendo que o mercado precisa continuar pungente, precisa continuar com receita para poder faturar. E o Estado, que no final de tudo, o cara que precisa organizar toda essa conta, ou todos nós nos abraçamos, ou vai chegar uma hora que o Estado não vai pagar a conta. Não vai quebrar. Não vai ter como, né? É matematicamente impossível. Então, o empreender, eu acho que ele tem esses dois braços, assim. Ele tem um braço de uma preocupação social, de uma construção, né? De um novo momento para pessoas que vão viver mais tempo, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse braço econômico. Né? Olha que loucura. Tu vê como as coisas são, né? Talvez eu tava me lembrando isso agora durante o programa, tá? Durante o programa. E como vêm as coisas. Quando a PFC quando abriu, tá? Abriu com 3 pessoas. Até essa história não pode ser muito divulgada porque a gente foi a agência revelação do ano. Agora já pode, né? A gente foi a agência revelação do ano. Primeiro ano da ARP nós somos a agência revelação do ano. Mas tinha uma regra. Tinha que ter no mínimo 10 pessoas. 7 nomes eu inventei, mas ok. Faz parte. E aí, quando a gente se mudou, a gente não tinha nem recepcionista. Quando a gente se mudou, tinha que... cara, que loucura que eu me lembrei agora disso. A gente teve que contratar uma recepcionista. Tá bem? Normalmente, uma recepcionista é uma menina nova e bonita para receber as pessoas, né? Minha esposa tinha voltado comigo de Barcelona e ela estava trabalhando no hospital de clínicas. E ela tinha um trabalho que fazia com dislipidemia, controle de saúde. A nossa recepcionista chamava Dona Zélia. Era uma senhora dos seus 80 anos que eu contratei. Eu fiz questão de contratar uma senhora de 80 anos, bem magrinha, querida. Exatamente, era a Dona Zélia. Por que eu optei por isso? Era uma pessoa com experiência, era uma pessoa que se pegasse alguém extremamente irritado numa recepção, teria bagagem. Então, a primeira pessoa que trabalhou na recepção da pessoa foi a Dona Zélia, com 40 anos. E o que vocês estão falando de tempo e tal, eu já fiz algumas palestras e numa delas específica, eu uso uma esteira. Para falar sobre tempo. Sim. Que isso é uma metáfora. Cara, por que a gente faz? A gente corre e não sai do lugar. É isso aí. Aí quando tu tem 40 a mais, tu dá um passo pro lado. Isso aí. E consegue caminhar. Acho que o empreender 40 a mais, me parece, óbvio que o movimento é de vocês, mas é muito... O movimento é nosso. Bacana. De todo mundo. Voz de locutor, voz de cantor. Né? Eu fiz ontem ele regravar o áudio que vai pro VT da TV. Tava gravado por um locutor. Eles falaram, não, pelo amor de Deus. Até porque você é tua, né? Um eterno guri, né? Óbvio. O empreender 40 a mais, me parece que é muito mais do que abrir um negócio. É acreditar em si. É isso aí, cara. Exatamente. É esse movimento que a gente está querendo construir. Exatamente isso. Tanto que essa é a frase. Movimento. É um movimento. A gente quer que todo mundo discuta isso. Tu criou umas 4, 5 campanhas durante esse nosso bate-papo, tá? Porque o movimento de alguém com 40... É muito legal alguém com 40 anos. Tu só fica... Vamos lá, então. Vamos brincar um pouquinho rapidamente. Me preocupa o tempo de vocês só aqui. Que assim, O Murilo já me fez todos os sinais. Aqui hoje ele tá discreto. Ele tá discreto? Já estourou, cara. Eu quero dizer o seguinte, o papo tá maravilhoso. Mas já estourou 10 vezes. Então é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta que sempre, no final a gente sempre faz essa pergunta. Que é o seguinte, eu queria que tu indicasse ou um filme, ou um livro, ou uma série, ou os 3. Tá. De coisas que tu gostou de ler, gostou de ver, independente se é um documentário, se é um filme, se é um livro de romance, coisas que nesses 53 anos de vida
ou pode ser uma coisa bem recente ou antiga que tu... Pô, cara, isso aqui foi muito legal. Vamos lá. Deixa eu usar 30 segundos disso para dizer. Fundo branco, uma pessoa dos seus... Querem botar o quê? 50? 50 anos. Simplesmente fazendo ou movimento... É uma série, tá? Uma vai fazer movimento de yoga, a outra vai fazer o movimento de karatê, a outra vai fazer movimento de pilates. 3 filmes para virar campanha. Ela faz os movimentos com suavidade, bonito e tal. Aí você só assina no final. Movimento, empreender, 40 mais. Você tem 3 filmes aí, cara. Olha, tá boa. Bom, vamos lá. É coisa de publicitário. Já. Bom, o briefing foi bem dado. Série, sem dúvida nenhuma, This Is Us. Ah, cara. É muito bom. Muito bom. Mas assista com um lenço do lado. Exatamente. Eu acho que para quem consegue entrar nela é absurdo. É absurdo. Eu acho que é a única série que eu entrei mesmo. Série This Is Us. Livro, me esqueço o nome do livro, mas é muito bom. Mas vamos no mais óbvio, que é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que é um bom livro. Um bom livro. Deu? Não, música? A música é... Não, filme. Filme. Pô, mas This Is Us serve como filme. Pode ser um ou outro. Filme escolhe. Aí é engraçado, porque formação... Vou falar coisas que... Não. Sim. Rock. Não, mas é clássico. E é um 40 mais absurdo, né? Não, inclusive a história do filme é extraordinária, né? Porque o cara pega um roteiro que ele faz, ele quer ele protagonizar, os caras não querem que ele protagonize. Ele falou, não, vou fazer. E o resto da história... Fera e Carruagens de Fogo, fiz 3, tá? Esses 3 filmes. Muito bom. E, gente, eu vim visitar vocês na casa de vocês, então eu agradeço o convite. E se vocês já tiverem, vocês me avisam que a gente troca. Mas tu pediu para citar livros, eu trouxe... Vamos ver se o pessoal não passou o briefing correto. Um para ti, ver se tu curte. Acho que tem um pouco a ver com a tua história. Muito obrigado. Acho. Não sei. Se já tiver, a gente troca. Tens? Não tinha o livro. Tem tudo a ver com... Sabe que tem uma história que eu sempre conto. Eu fui fazer o canal do Grêmio, refazer o canal do Grêmio, né, a Grêmio TV, durante o último mandato do Fábio Koff. E aí um dia a gente está numa sala do lado da sala de direção, eu não tinha visto ele ainda pessoalmente. Aí tô eu, a Gi, que era minha ex-sócia, o Douglas Lunardi, diretor de comunicação, e o Rui Costa, que era o diretor de futebol. Nós estava ali tomando um café, acertando algumas coisas, estava acertando com o Rui qual é os jogadores que a gente podia usar para os filmes do canal do YouTube e tal. E aí nisso entra o Koff. Aí ele entrou, abriu a porta, assim, olhou pro Douglas e falou, vamos almoçar? Aí o Douglas falou, presidente, estamos terminando uma reuniãozinha aqui, já vamos, pode ser? E daí ele disse, então eu vou sentar com vocês. E aí sentou ali e ficou na reunião, né? Aí nós saímos de lá, a Giovana me olhou e disse assim, Fernando, a tua cara de abobado quando o Koff entrou, porque, cara, é uma entidade, né, cara? E pra mim que morei durante 30 anos em Alegrete, cara, o Koff, ele era um ser quase... Mítico, né? Via na televisão, no rádio. Será que existe mesmo? É isso, né, cara? Ele tá sentado ali do teu lado, né? É demais. Então, muito obrigado. Que legal. O Koff é o cara que tem no nome off e era completamente ligado, né? Exatamente. Aquele era pro... tem que ser aqui, né? Aquele era pro Fernando, esse é pro Fabinho, tá? Esse rapidamente é o seguinte, Fabinho. O Cleito e Cledir são nossos clientes e eles tinham uma música... Meus ídolos. Que legal. Eu tive o prazer de entrevistá-los. Então, depois vocês em algum momento fazem uma troca aqui, fazem um troca-troca de livros. Então, assim, eles tinham uma música feita pelo Caio Ribeiro, Caio Fernando Abreu. Estava guardada. E o que faz com aquela música? Bom, vamos fazer um trabalho. Tá bem. Só que o que vai ser esse trabalho? Vamos pegar e vamos convidar outros escritores. Luiz Fernando Veríssimo. Alci, se é o Ishi que você gosta também, né? Eu fiquei na dúvida se eu trazia um livro do Koff ou do Alci para você. Cara, o Alci, para mim, assim, existem 2 escritores no Brasil que falam sobre... que contam a sua obra a partir do regionalismo. Um é o Jorge Amado e o outro é o Alci Cheuich. E para mim não existe diferença de tamanho entre os dois. E eu tive o prazer
de ser aluno do Alci durante 1 ano e pouco. É a coisa mais espetacular da vida, se vocês puderem, ser aluno do mestre, do cara que você mais admira. Você leu o CPE dele? CPE te o livro? Então pronto. Que bom que eu não dei o livro, porque senão eu ia trazer esse livro para ti, devidamente autografado, que é um amigo. Sensacional. E, então, o Alci também. Alguns autores, escritores, não é que eles fizeram textos que viraram música, foram tirados do lugar comum, da zona de conforto. Na verdade, zona de conforto todo mundo gosta, é zona de comodismo, um pouco diferente, mas ok, isso é outra conversa. E se pegou esses escritores e eles fizeram músicas. Legal, músicas que o Cleito e Cledir aí cantaram e fizeram a melodia e tal. Aí tinha que lançar esse trabalho. Primeiro tem que pensar no nome. Que nome vai ser isso? Bom, os símbolos são a grande diferença são as letras, então o nome do trabalho vai ser com todas as letras. Se é com todas as letras, como é que a gente faz? Vamos fazer, tu sabes disso melhor que eu, como é que tu lança um trabalho desse? Vamos fazer um paper, vamos mandar para a Folha, vamos mandar para o Estadão. Mas um paper disso, cara? Não, vamos fazer o seguinte, são letras, vamos convidar calígrafos para fazer letra por letra. Tá bom, então, vamos convidar calígrafos do mundo inteiro para fazer letras, escrever, né, caligrafia. Bom, mas se é isso, o que a gente faz agora com isso? Bom, vamos fazer um livro com isso. Um livro? Fazer um livro, então um livro assim? Não. Fazer um livro de arte. Bom, se fez esse material, não ficou à venda esse material porque o valor ia ser completamente inviável, né? Então se fez 300 exemplares deste material, tá? Se ele tem mais ou menos esse tamanho, ele tem uma coisa dentro dele também, além do livro. O que tu achas que é? Depois tu vai ver, mas esse aqui então eu não tenho mais, eu tenho ainda uns 290. Agora eu tenho um a menos. Cara, que legal, velho. Vamos ver se tu curte depois. Alegria do Murilinho. Olha a alegria do Murilinho. Cara, eu acho que o Murilo vai gostar. Não, mas não mais do que eu, cara. Porque assim, ó, até porque... Ele não sabe nada disso aqui. Nos 3 primeiros discos do Tchê Guri, a gente gravou 3 músicas que tinham sido imortalizadas pelo Cleito Cledir. Que também ídolos da minha juventude. Cara, que troço lindo, cara. 6 cores. As 4 comuns, prata e ouro. Real feito. E pelo formato, o que tu imagina que tem aí dentro? Um vinil. Exatamente. Eu não acredito que tem um vinil aqui, cara. Exatamente. Eu já vou escutar hoje, porque eu tenho vinil em casa. Maravilhoso, cara. Olha as... Aí é ouro mesmo, né? Se tu for... Cara, que coisa linda. Aí tá vendo? Olha como são as letras. Não. Olha aqui, Fernando. Espetáculo. Aí. Bom, eu tenho uma tristeza em relação a esse trabalho, que sim, é verdade o que eu vou falar para vocês. Páginas desse livro viraram exposição no Museu de Arte Moderna em Nova York, e eu não pude ir na exposição. Tava fazendo uma campanha. Cara, olha que coisa linda isso aqui. Espetacular. Marquinhos, ó, vamos lá. Eu quero primeiro dizer o seguinte. Cara, o Marquinhos subiu a régua agora. Subiu a régua do presente. Quero ver o que os entrevistados vão começar a dizer pra gente. Eu quero dizer o seguinte, você que vai ser entrevistado no nosso podcast, o mínimo que você pode fazer agora é isso. Quer dizer, menos que isso não tem valor. Não, brincadeira à parte, eu quero dizer o seguinte, cara, uma pessoa se conhece pelo tamanho da sua gentileza. É verdade. Então tu que era um cara que já estava em mais alta conta, aumentou ainda maior a conta, né, pela gentileza de tu trazer. Eu sempre falo, cara, quando alguém vai na casa da gente e leva uma caixa de bombom, leva uma flor, né, cara, é de uma gentileza. Eu vou te dizer uma coisa, Marquinhos, assim, ó, eu já sabia que tu era um homem inteligente, tá? Porque tu contratou um bom redator, né? A gente brinca aqui muito com o Murilinho é o nosso diretor aqui do Coisa, né? Mas o Murilinho realmente, assim, ele tem um talento gigantesco, né? Para escrever, para tudo, e aí, né? Agora está trabalhando lá contigo, e eu tenho certeza que pro Murilinho vai ser muito importante. Eu tenho falado muito para ele sobre isso, né? Ele me liga, de vez em quando a gente conversa, e eu falo, cara, é a tua oportunidade, a tua chance, tu precisa viver isso, a gente precisa viver isso, né? Não te conhecia pessoalmente, agora tenho mais certeza ainda disso, e acho que,
tu tem um talento gigantesco aí para trabalhar. Chato, né? Chato, muito. Mas ninguém pode ser perfeito. Inconveniente, mas assim, mas talentoso, né? E, cara, foi um prazer muito grande conversar contigo, assim, e tenho certeza que todo mundo que nos assistiu aí vai ficar muito feliz dessa troca que a gente fez. 98% é isso da audiência é na rádio que o pessoal ouve, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Eles não me viram que eu fiquei essa profissional me viu que eu fiquei completamente vermelho de vergonha com os elogios de vocês. Mas eu agradeço. Valeu, Marquinho. Turma, olha só, QR Code de novo aqui, ó. Clica, aponta a câmera do seu celular para cá e aqui mais informações sobre a próxima edição do nosso Empreender 40+, que vai ser 3 de maio no Teatro do Bourbon Country. Fica na paz.